Olá, meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Eliseu, vosso amigo em Cristo e vosso conservo na fé. Dou graças a Deus por esse momento, por poder partilhar convosco um pouco da palavra de Deus. Eu fiz uma pausa para gravar esse vídeo, ou melhor, esse áudio, para que nós possamos desfrutar um pouquinho dessa bênção que é podermos desfrutar de momentos que podemos partilhar a palavra de Deus. Então, sendo hoje provavelmente um dos últimos cultos online ao qual a igreja em quase todo Portugal, ou quase todo mundo está passando, mas eu espero que não pare por aqui, porque os cultos online, os trabalhos online é muito importante para a vida da igreja, para a vida da igreja saudável. E essa pandemia, ela veio justamente trazer isso para a igreja, uma nova realidade, que podemos usar as ferramentas tecnológicas que estão ao nosso dispor para usufruir de momentos como esse e partilhar também um pouco mais a palavra de Deus para chegarmos além fronteiras. Hoje eu quero falar convosco justamente sobre uma situação que aconteceu no passado e que a Bíblia registra e fica ao nosso conhecimento para que possamos nós também tirarmos lições desse fato que aconteceu na vida de Josafá. Exatamente, como vocês conhecem a palavra de Deus no livro de 2 Crônica, no capítulo 18, capítulo 15, capítulo 16, 17 e ao seguir, vem falando da vida de Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi filho de Asa, do rei Asa. O rei Asa é muito conhecido entre os cristãos. Asa, seu pai, temia ao Senhor e fez um bom reinado em Judá. Todavia, a Bíblia diz que Asa, ele se enfermou dos pés aos 39 anos e aos 41 anos ele veio a falecer. Provavelmente foi uma trombose que lhe deu e ele veio a falecer. Quando ele faleceu, quem assumiu o reinado foi seu filho Josafá. E Josafá assume o reinado, e a Bíblia diz que Josafá, ele começou a fazer justamente aquilo que os seus pais faziam, temer ao Senhor. E ao temer a Deus, ele começou a exercer tudo aquilo que seu pai Davi, a Bíblia chama de seu pai Davi, porque fala da descendência. Ele começou a observar o que ele fez para ter sucesso e para ser agradável ao Senhor. Aqui nos traz uma lição muito interessante, que é: nós devemos olhar para o passado, olharmos para os nossos mestres, olharmos para pessoas que tiveram sucesso na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental, na vida social, e moldar essas pessoas. E a Bíblia diz que Josafá fez justamente isso. Então Josafá, ele começou a andar na presença do Senhor e ele fez como fez Davi, seu pai. Isso chama-se modelagem. Hoje é muito ouvido hoje sobre a PNL, e na PNL tem uma técnica que chama justamente modelagem. Não é novo isso, muitas pessoas pensam que isso surgiu agora com o estudo da PNL. Não, não é novo, isso já vem lá de trás, muito antes de dar o nome de PNL. O apóstolo Paulo já dizia isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Moldai, usa minha modelagem, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou em Cristo, vocês também podem ser. Então, a modelagem não é uma técnica nova, já existia no tempo de Paulo, já existia em outros tempos também. E Josafá, ele justamente modelou o sucesso do rei Davi e modelou também aquilo que seu pai fazia. E ao fazer isso, Josafá começou a ter sucesso no seu reinado. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez para ter sucesso, e nós vamos falar sobre os 3 passos que Josafá tomou para ter sucesso no seu reinado, na sua vida. Primeiro, ele rompeu com os falsos deuses, porque no reinado do seu pai, embora Asa tenha temido ao Senhor, Asa cometeu um erro. Ele não derrubou, não proibiu o culto a falsos deuses. Mas Josafá, quando assume o reinado, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele faz, ele rompe com os falsos deuses e ele derriba os templos dos deuses pagãos que havia ali em Judá. E ao fazer isso, isso foi agradável ao Senhor, porque ele estava dizendo que ali em Judá, o Senhor Deus, ele era o único Deus. Esse é o primeiro passo: temer a Deus e buscar ao Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Segundo passo do sucesso de Josafá, ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente. Obedecer a Deus é o segredo do sucesso de
vários homens, de muitos homens, e será o segredo do sucesso da igreja. Quando nós obedecemos a Deus, então nós conseguimos seguir em frente. O livro de Deuteronômio, capítulo 27 e 28, mostra as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Todos nós conhecemos. Por isso, a obediência, ela é muito importante, é um fator fundamental para que nós possamos ter sucesso diante de Deus e do mundo. Terceiro passo. 3 anos que se seguiu o seu governo, depois de 3 anos que seguiu o governo de Josafá, o que é que ele faz? Ele reúne um grupo de pessoas, um grupo de homens capacitado, cheio de Deus, e o que é que ele faz? Leva o povo a voltar-se à palavra da lei, à palavra de Deus. Porque o povo havia se esquecido da palavra de Deus. E quando o homem zela pela palavra de Deus, ama a palavra de Deus, então acontece um avivamento. E a Bíblia diz que ele enviou esses comissários por toda a terra para ensinar o povo a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é ensinada, o povo volta-se para Deus. E ao voltar-se para Deus, vem o favor do Senhor na nossa vida. Nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos de crise, momentos de turbulência, que essa pandemia atingiu o mundo, veio mostrar para muitas pessoas que fora de Deus não há segurança. Fora de Deus não há, meu irmão, sobrevivência para ninguém, nem tampouco esperança. Porque só em Cristo, só em Deus, através da sua palavra, é que nós podemos alcançar a esperança. Então, quando se volta para a palavra, o povo cresce. E a Bíblia diz, Jesus, ele ministrou para os seus discípulos, e um dia ele olhou e disse assim: o meu povo perece por falta de entendimento. O que é perecer por falta de entendimento? É o povo deixar de buscar a Deus, é o povo deixar de ler a lei. Nesse caso, nosso caso hoje, é o povo deixar de ler a Bíblia Sagrada e buscar conhecimento por si só. Você não pode ser um crente que venha comer somente da mão do seu pastor, da mão do seu professor da escola dominical. Você tem que ser um crente que saiba comer com as suas próprias mãos. Leitura da palavra de Deus, estudos bíblicos, ler bons livros que edificam a sua fé, que traz conhecimento também cultural e secular. O grande problema que nós temos na língua portuguesa hoje é que nós, o povo de língua portuguesa, lemos muito pouco. É óbvio que há exceções, mas essas exceções, quando as pessoas começam a ler e buscar o conhecimento, eles, meu irmão, eles aparecem, eles vão na frente, eles se destacam, porque o conhecimento leva o homem, leva a mulher um pouco mais além. E quando Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, é justamente porque o povo tinha deixado de observar a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção, que nós possamos amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não amarmos a palavra de Deus, nós sofreremos as consequências também em nossas vidas. Quais são os benefícios de obedecer a Deus? Quais são os benefícios de romper com o mundo? Quais são os benefícios de voltar-se para a palavra de Deus? Primeiro benefício: Deus o ajudará a ter o controle de tudo. Porque foi assim que aconteceu com Josafá. Por ter obedecido a Deus, Deus o ajudou a ter controle do seu reino. Quando você tem controle do seu reino, a palavra aqui quer dizer controle da sua vida. Por que ter o controle da sua vida? Porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, então tudo vai muito bem. Então, meu irmão, se nós queremos ser pessoas de sucesso, pessoas que andamos no sucesso espiritual, crescemos em Cristo, crescemos em Deus, crescemos no meio da sociedade, crescemos profissionalmente falando, crescendo na sua relação social, você precisa então pedir a Deus para que Ele te dê o controle da sua vida, o controle emocional, o controle que falta para muitas pessoas. A Bíblia fala no livro de Gálatas que um dos frutos do Espírito é o autodomínio. Isso fala de controle das nossas vidas. Então vamos observar a palavra de Deus, porque o primeiro benefício para aqueles que amam a Deus, rompe com o mundo, obedece a Deus e volta-se para a palavra, é ter o controle do seu reino, ou seja, o controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle que o Espírito Santo vai ajudar você a ter em sua vida. Segundo passo,
Segundo benefício para aqueles que amam e voltam-se para Deus. Josafá, ele foi capaz de delegar poder aos outros. Quando o homem tem o controle do seu reino, quando o homem está diante do temor de Deus, ele é capaz de delegar poder para outras pessoas. Mas quando a pessoa observa que ela não está no controle da situação, é muito difícil delegar poder para outras pessoas, porque a pessoa está insegura, a pessoa não tem segurança. Então, delegar poder a outros, para ele será, como dizer, vou perder o domínio das coisas, eu não serei mais o centro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, então nós somos capazes de delegar poder às outras pessoas. Josafá tinha o controle, e esse controle lhe deu capacidade para delegar poder às outras pessoas, para ajudá-lo a reinar, a fazer as coisas no seu reino e fazer bem feito. Então, é o segundo benefício de quem realmente obedece a Deus, rompe com o mundo e volta-se para a palavra, é ter o poder de delegar a outros, a homens e a mulheres, aquilo que nós pensamos que é só nós que podemos fazer. Não, outras pessoas também são capazes e Deus os capacita para também exercer o ministério. Terceiro benefício para aqueles que buscam a Deus. A Bíblia diz assim, que ele era amado pelo povo. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando o homem obedece a Deus, quando o homem rompe com o mundo, quando o homem volta-se para a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele passa a ser amado não só por Deus, mas também será amado pelo povo. Porque a Bíblia diz que Josafá passou a ser amado pelo povo. E foi tão forte isso na vida de Josafá, essa unção foi tão poderosa, que a Bíblia diz que até os seus inimigos, até os filisteus, os inimigos ferrenhos do povo de Deus, lhe traziam tributos, prata e ouro. Para quê? Para viver em paz, porque eles não queriam intriga, não queriam confusão com Josafá. Por quê? Porque eles sabiam que Deus estava com Josafá. Porque Josafá, no meio de uma crise espiritual, no meio de uma crise social, ele foi capaz, com a ajuda de Deus, reverter a situação e mostrar que Deus é o único e suficiente soberano da terra. Isso ele fez para que os seus inimigos voltassem também para Israel e tivesse paz. Então, se nós queremos desfrutar de paz, se nós queremos desfrutar, meu irmão, de bons dias, nós devemos mostrar em nossa vida a glória de Deus. Assim, até aqueles que se dizem nossos inimigos voltar-se-ão para Deus, porque saberão que em nossa vida quem reina, quem habita é o Senhor Deus. Então ele era amado do povo e era amado até mesmo pelos filisteus. Quarto benefício. A Bíblia diz que por ele ter temor de Deus, por ele destruir os ídolos, por ele voltar-se para a palavra, a Bíblia diz que Deus fez dele um homem muito rico e poderoso. É interessante ouvir essa palavra, porque no meio dos evangélicos, às vezes, falar de riqueza e falar de poder é um tabu muito grande. Mas isso, irmão, é uma besteira, porque o nosso Deus é um Deus que levanta os seus filhos, é um Deus que faz do seu povo um povo rico e poderoso na terra. Você precisará estudar muito a palavra de Deus para entender como é que Deus trabalha na vida do seu povo, tornando um povo próspero, um povo rico e um povo poderoso. Mas deixa eu lhe dizer, por ele ter temido a Deus, por ter feito todas essas coisas, Deus fez dele então um homem rico e poderoso na terra. Assim o seu reino pôde ajudar as pessoas da melhor forma possível. Nesse momento de pandemia, imagina se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa poderosa, quantas vidas você poderia e poderá ajudar. Agora, se você estiver em necessidade, você também será mais um. Mas deixa eu dizer uma coisa, foram os benefícios na vida de Josafá, por ter rompido com o mundo, por ter voltado-se para Deus, por ter buscado a lei de Deus. Então esses 4 benefícios caíram na vida de Josafá. Mas como nem tudo na vida do homem é perfeito, Josafá não foi um homem perfeito. Josafá também teve os seus erros. E um dos erros que Josafá cometeu foi casar com a filha de um rei que não temia Deus. Ele casou com a filha de Raabe, do rei Acabe. E isso aconteceu
e trouxe para ele muitos desabores, porque ele acabou fazendo uma aliança com o rei Acabe, que era rei de Israel. Então, ao casar-se com aquela filha do rei Acabe, ele tornou-se genro do rei de Israel. E a Bíblia diz que Acabe estava fora da presença de Deus, e Acabe o induziu a cometer coisas que desagradou a Deus. Mas por ele ter sido um homem obediente a Deus, até no meio da crise de uma batalha ferrenha, Deus poupou a vida de Josafá. Porque veja o que Acabe fez. Acabe tirou a roupa dele, meteu em Josafá no meio da batalha, para que o povo, o inimigo, se confundisse, pensando que Acabe era Josafá, e se tivesse que matá-lo, ia matar o genro. Mas, meu irmão, uma coisa tão ordinária, não é verdade? Quando você faz aliança com um homem, com uma pessoa que está fora da presença de Deus, ele vai atentar contra a sua vida. Cuidado. Cuidado com isso. Mas quando foram para cima de Josafá, que ele estava com a armadura do rei Acabe, perceberam que não era o rei Acabe e eles deixaram Josafá sobreviver porque Deus o guardou. E você conhece a história. A Bíblia diz que um soldado pegou uma flecha, o arco, e entesou seu arco e soltou a flecha ao acaso. Mas foi o acaso do soldado, mas foi plano de Deus, porque o profeta já havia profetizado que não era para ele subir a batalha. A flecha voou e atingiu Acabe mortalmente e esse veio a morrer. Isso acontece, meu irmão, quando o homem sai fora da presença de Deus. Josafá começou a entender que não devia tomar certas situações e aliar-se com certas pessoas. A Bíblia diz que nesse tempo também se levantou contra ele alguns reis e ele teve muito medo. Presta bem atenção, porque tem muita gente que pensa que ter medo é coisa de incrédulo. Não, irmão, nós como cristãos também somos pessoas que temos medo, porque o medo é uma emoção. E a Bíblia diz que quando Josafá ele foi cercado por aqueles reis, a Bíblia diz que ele teve muito medo, mas como ele teve medo, ele só fez uma coisa que eu e você devemos fazer. A Bíblia diz que ele foi buscar ao Senhor. Foi buscar a Deus no meio da crise, no meio do medo, no meio do pânico, sem saber o que fazer, porque o exército que vinha contra ele era muito grande. Mas Josafá, ele foi diante do Senhor. No capítulo 20, se você ver o verso 4, verso 5, diz que de todas as cidades de Judá, chegou até Jerusalém a pedir ajuda a Deus. Eles se humilharam, foram jejuar, foram buscar a Deus, porque eles viram o seu líder fazer a mesma coisa, e buscaram a Deus e oraram. E Josafá fez uma oração muito poderosa, uma oração forte, uma oração concisa, e ele disse: Deus, eu estou cheio de medo, vem nos ajudar, porque a minha força é pouca, eu não sei o que fazer no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, certamente nós vamos perder a batalha se tu não fores conosco. Mas a Bíblia diz que enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele clamava o auxílio do céu, embora ser poderoso, embora ser rico, amado pelo povo, ele teve medo nesse momento, e quando ele teve medo, ele buscou a Deus. Deus, no capítulo 20, ele levanta um profeta. O profeta, no verso 16, você vai ver que ele levanta o profeta Jezaziel e foi profetizar, e ele disse: Josafá, não tema, porque o Senhor teu Deus pelejará por vós. Resumindo e compilando, quando ele ouviu essa palavra, ele se alegrou, passou o testemunho para o povo, e Deus disse para Josafá: vocês se armem, vocês se preparem para a batalha, vocês vão para o campo, mas ali vocês vão ser só testemunha, vocês não vão entrar na batalha, vocês vão testemunhar do grande livramento que eu vou dar para vocês. Foi isso que aconteceu no meio da crise, quando ele buscou o Senhor, reconheceu que ele não tinha capacidade, ele clamou a Deus e Deus veio ao seu auxílio. É justamente nos momentos mais difíceis das nossas vidas é que nós temos que clamar ao Senhor, buscar a Deus, porque é nesse momento que o auxílio de Deus virá em nossa vida. Então, e sabe de uma coisa? E você, meu irmão, vai ser só testemunha daquilo que Deus poderá fazer na sua vida. O Salmo de número 46, o verso 9, o verso 10, ele é muito claro sobre essas coisas. Ali diz uma palavra de Deus para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui no capítulo 20, no verso 17, Deus disse para Josafá: armem-se, preparem-se, mas simplesmente vão ser testemunha daquilo que vou fazer. E foi isso que aconteceu.
Eles foram simplesmente testemunha. A Bíblia diz que eles se prepararam e na manhã seguinte se levantaram. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali, os levitas se levantaram e louvaram o nome do Senhor. Irmão e irmã, igreja do Senhor, no meio da turbulência, o que nós precisamos fazer é aprendermos a louvarmos a Deus. Não é fazer como o povo de Israel quando foi levado cativo para a Babilônia. E o povo de Israel, eles tinham esse costume, quando era levado cativo, eles penduravam as suas harpas e não cantavam e não tocavam mais hinos de louvores a Deus. Mas os seus próprios inimigos pediam: cantem, toquem os hinos de Sião para que nós possamos nos alegrar com eles. O próprio inimigo pedia e o povo de Deus, meu irmão, abaixava a cabeça e vivia na tristeza. Não, não faça isso. Na luta, na tribulação, na perseguição, levante a cabeça e louve e bendiga o nome do Senhor teu Deus. E foi justamente nesse momento que o Senhor trabalhou para o povo de Judá. A Bíblia diz que eles se reuniram e na manhã seguinte, quando se levantaram, que foram para o vale, se prepararam. A Bíblia diz que ele se preparou o povo. Os levitas vestiram as suas vestimentas, tomaram a postura como tinha que ser diante de Deus. O povo, os lutadores, os soldados vestiram as suas armaduras, tomaram a sua espada e foram. Embora Deus que ia pelejar por eles, mas eles tinham que tomar uma posição diante do Senhor e estar com as vestimentas corretas diante de Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos também estarmos preparados, estarmos armados, estarmos com as vestiduras próprias para encontrarmos com a bênção e com a vitória que o Senhor Deus vai entregar nas nossas mãos. Resumindo e concluindo, a Bíblia diz que quando eles chegaram no vale, meu irmão, havia tantos mortos, Deus confundiu os seus inimigos, que eles pelejaram entre si, mataram-se uns aos outros. A Bíblia diz que foi tanta morte, sobejou tantas coisas. E é interessante que no meio da crise, para abençoar os seus, Deus faz coisas grandiosíssimas que para o homem parecia impossível. No meio daquela crise toda, depois de tudo aquilo, quando Deus peleou a batalha por eles, o que aconteceu? Quando chega naquele vale, tinha tantos mortos, tanto despojo de guerra. A Bíblia diz que eles ficaram tão ricos, já eram ricos, mas ficaram tão ricos com os despojos de guerra, que levaram 3 dias para tentar juntar o despojo de guerra. E mesmo assim, não conseguiram levar todo o despojo. O que eu quero dizer é o seguinte, no meio da crise, no meio da turbulência, se você reconhecer que só o Senhor é Deus, se você romper com o mundo, se você voltar-se para a palavra de Deus, se você der testemunho do Senhor, Deus vai te dar vitória. Isso é um facto, meu irmão. Isso é um facto, é a lei de Deus nas nossas vidas. Então rompa com o mundo, obedeça a Deus e volte-se para a palavra de Deus. E com certeza a vitória será nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe a si, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja de Leiria e que nós possamos viver novos tempos na presença de Deus. Um grande abraço, Pastor Eliseu Silva.